Oi, gente. Temos várias notícias constrangedoras envolvendo Bolsonaro e Mauro Cid. E uma delas, Bolsonaro teria o plano de prender não apenas diversas autoridades, mas ele queria incluir na minuta golpista o nome do Alexandre de Moraes. Sim, segundo a delação do Mauro Cid, para Bolsonaro não bastava querer prender a autoridade na minuta. A minuta tinha que conter o nome do Alexandre de Moraes especificamente. E eu acho que seria muito bom, não é? Se o Xandão julgasse alguns dos casos do Bolsonaro e acabasse mandando prender o Bolsonaro, porque aí ele seria preso por aquele que ele queria prender. Olha, seria de uma justiça poética maravilhosa. Isso está, entre outros lugares, nessa reportagem da Carta Capital, que está citando aqui a reportagem do jornal O Globo, né? Em que aqui, ó, o segundo relato de Cid, obtido pelo jornal, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para que Martins mudasse a minuta do decreto golpista para autorizar especificamente a prisão de Alexandre de Moraes, ou seja, aquele delírio bolsonarista golpista, né, que eles ficavam assim, quando alguém chegava e dizia que Xandão estava preso, eles choravam de alegria e tal. Bolsonaro queria conceder isso porque ele também tinha esse desejo de ver o Xandão atrás das grades. Agora, o mais provável é que o Xandão mande o Bolsonaro para a papuda. Mas não é só essa notícia que é interessante envolvendo o Mauro Cid e o Bolsonaro. E olha que a prisão do Bolsonaro vir pelas mãos do Xandão traria um elemento de justiça poética profunda nesse país. Não apenas justiça, o que já seria muito bom, mas teria um elemento adicional de justiça poética. Se você não sabe o que é justiça poética, é quando os justos acabam sendo recompensados e aqueles que são malvados acabam sendo punidos de uma forma poética, né? Com um elemento assim inusitado, interessante. Enfim, tem uma dimensão literária nisso. Agora, quem resolveu sumir, querer virar o Kevin do Esqueceram de Mim, ele quer se tornar o Kevin, né? É o General Cid, porque ele trocou de número de celular e sumiu após a delação do filho. Não deu número novo para um monte de gente, está em estado desaparecido, né? Ele submergiu por completo após seu filho firmar um acordo de delação com a Polícia Federal. Desde que o ex-ajudante teve sua delação homologada, né, e saiu da prisão, o militar cortou o canal de comunicação com interlocutores do ex-presidente, quer dizer, deu um ghosting aí pra cima do Bolsonaro, dizendo, olha, Bolsonaro faz de conta que não me conhece, né? E parte dos militares com quem conversava regularmente, especialmente porque não quer ouvir que o filho dele é traidor, né? Enfim, ele entrou no modo esqueçam de mim. Ele quer que todo mundo esqueçam dele, até porque o pai do Mauro Cid foi o responsável pelaquela cena constrangedora em que ele foi tirar a foto da escultura e ele aparece no reflexo. Então, eu tenho certeza que nesse momento ele está querendo que todo mundo esqueça daquele episódio também, né? Então, esqueçam que ele estava envolvido com o esquema das joias e tal, e que o filho dele estava envolvido com tudo isso, e especialmente a participação dele. Ele quer que todo mundo não pense mais nisso. Eu tenho uma hipótese, claro que isso só vai ser confirmado mais à frente, por isso que eu estou falando que é hipótese, não certeza. Mas eu tenho hipótese que na delação do Mauro Cid, o Mauro Cid, eu acredito, nós vamos saber em breve, que ele não estava tentando apenas diminuir a própria pena ou a pena da esposa dele. Lembra que o cartão da vacina ilegal foi utilizado pela esposa e a esposa também está investigada? Eu acredito que o advogado contratado pelo pai do Mauro Cid, entre outras coisas, foi contratado para liberar a barra, criar a delação, diminuir os problemas para o pai do Mauro Cid. Tenho quase certeza que parte da negociação envolveu o vexame ser menor para o pai do Mauro Cid e as investigações darem uma suavizada na chance de prender o general. Falar em humilhação do exército, que Bolsonaro produziu diversas, tem uma nova aqui, ó. O exército enfrenta uma situação inédita e risco de desgaste ao avaliar a promoção de Cid. O ex-ajudante de Bolsonaro, que fez delação, né,
concorre ao posto de coronel em 2024 e veto de comandante deve ter resistência de militares. Imaginem o Mauro Cid, o pivô do golpismo. Agora o Mauro Cid já confirmou todo o golpismo. Um pivô envolvendo o golpismo dele e do Bolsonaro. Inclusive, ele era ajudante de ordens, ele estava apenas seguindo as ordens do Bolsonaro, mas também cometeu diversos crimes ao compactuar com esse golpismo, né? Também compactuou com a tentativa do Bolsonaro de enriquecer e, com certeza, estava ganhando a pontinha dele. Com certeza, né? Não estava fazendo aquilo ali de graça. Ninguém acredita nisso, né? Então, cometeu crimes. E essa figura que cometeu esses diversos crimes, já é réu, confesso, ele já confessou os crimes dele. Ele apenas, além de confessar, incluiu o Bolsonaro na confissão, entregou o chefe, né? Aquele que dava as ordens, né? Então, ele estaria concorrendo ao cargo de coronel para ganhar um salário ainda maior, ser promovido no exército. Isso, se acontecer uma coisa dessa, o vexame do exército vai ficar completo. Olha que as Forças Armadas não andam em alta ultimamente, né? Já ficamos sabendo da reunião golpista em que o membro da Marinha lá, o chefe da Marinha, o chefão da Marinha, queria o golpismo e foi o do Exército e da Aeronáutica. O do Exército aparentemente não queria e o da Aeronáutica ficou em silêncio. E os outros comandantes acabaram dizendo que não. Golpismo peronomútil, não. Melhor não embarcar nessa. Não temos o apoio dos americanos. Discurso deles, né? Não tem o apoio dos Estados Unidos. Eles frearam no golpismo. Não tem apoio de algumas forças aí, em alguns estados. Isso deu um freio no golpismo. Então, esse pessoal que já está em baixa, né, está cogitando transformar o Mauro Cid em coronel, dar uma promoção para o Mauro Cid. Aí é o fim da picada. Seria a humilhação completa formada, né? Uma coisa eu tenho que reconhecer: Bolsonaro conseguiu fazer em uma coisa que a esquerda não conseguiu. É verdade isso, a gente tem que reconhecer. Bolsonaro levou as Forças Armadas brasileiras a um nível de humilhação, de vergonha alheia, entendeu? De queda de popularidade, que a esquerda, com todas as críticas à ditadura militar, nós não conseguimos. Temos que ser honestos e sinceros em reconhecer, né, que Bolsonaro tem esse mérito, né? Ele, ao levar toda a corrupção dele e incluir essa galera toda que se beneficiou, ele levou as Forças Armadas, contribuiu decisivamente para humilhar de forma dramática, assim, diversos membros das Forças Armadas, o general, pai do Cid, o próprio Cid, um monte de comandantes passando vexame, né? É bom lembrar que antes do Bolsonaro, para grande parte da população brasileira, existia um respeito extremamente alto das Forças Armadas. Isso levou, inclusive, à eleição de um monte de gente com patente militar para o Congresso brasileiro. Teve um monte de gente que fez campanha e conseguiu se eleger usando da patente militar, justamente por causa desse prestígio alto dos militares. E eu acredito que esse prestígio ainda existe em parte da população, os bolsonaristas ainda dão esse prestígio, mas esse prestígio caiu muito. E caiu muito em grande parte por causa da atuação do Jair Bolsonaro e seus comparsas, né? Talvez um dos poucos benefícios tenha sido esse, né? Os militares, que normalmente são ultraconservadores, né? E de direita, não todos, mas muitos deles, agora estão com prestígio bastante arranhado por causa do Bolsonaro. E vamos ver se o Xandão vai finalmente, e a justiça brasileira vai finalmente condenar o Bolsonaro pelos seus crimes, né? Provas não faltam, né? Falta talvez a justiça brasileira finalmente ter coragem de enfrentar o miliciano inelegível. Tomara que essa coragem com o novo Procurador-Geral da República finalmente chegue e a Polícia Federal faça Bolsonaro pagar pelos diversos crimes que ele cometeu.
Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.